Muito boa noite, nós estamos ao vivo aqui no seu CBM ao vivo, mais uma segunda-feira. Como você sabe, todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, tem música boa, tem entrevista de qualidade, onde você vai conhecer um pouquinho da história de gente que está fazendo a diferença no estado de Minas Gerais. Aproveite agora. Faça um convite especial para o seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, parentes, porque você está no CBM ao vivo. Hoje nós temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios da Rede Super, para Minas Gerais, para todo o Brasil, a presença de gente que está fazendo muita diferença há muitos anos em Minas Gerais. É um prazer receber o pastor Edmilson, que é o líder de um dos maiores projetos que alcança meninos no nosso estado, mas também no Brasil. Pastor Edmilson, que alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao CBM ao vivo. Amém. É uma alegria poder participar, né, desse momento onde nós podemos falar um pouquinho dos embaixadores do Rei, né? São 77 anos de Brasil. Esse ano nós estamos comemorando 77 anos que chegou os primeiros missionários aqui, vamos colocar nas terras brasileiras, em 1948, quando chega o Alvin Hatton com a sua esposa, e começou do zero, né? E a primeira embaixada organizada na Tijuca, em 1948. Então, portanto, esse ano nós estamos no ano de comemoração dos 77 anos. Com uma história linda. Agora, o pessoal que está nos acompanhando, nem todo mundo sabe o que é o projeto de embaixadores. No programa passado, a gente assistiu o professor Valceni Pereira Braga, e ele contando o impacto da embaixada, dos embaixadores do Rei, na vida dele, na formação dele como pessoa, como profissional. Mas as pessoas podem estar perguntando assim, o que é o programa de embaixadores? Então, conta um pouquinho para a gente como é que funciona, né? Como é que se dá os treinamentos, quais são os dias e o que se propõe uma embaixada que funciona nas igrejas, não é isso mesmo? Ok. Os Embaixadores do Rei é uma organização missionária. Nós trabalhamos com meninos de 9 a 17 anos. Os embaixadores começou nos Estados Unidos, são contemporâneos do grupo de escoteirismo. Então, tem algumas coisas similares, mas a proposta dos Embaixadores do Rei é trabalhar o menino moralmente, fisicamente e espiritualmente, né? E um dos lemas, né, que funciona já desde quando iniciou o trabalho é construir meninos para não remendar homens. Então, a proposta justamente é dar atenção, tirar os meninos, né, da influência, né, de meios, vamos colocar aí meios negativos, né, mas os Embaixadores do Rei têm a proposta, trabalha o menino como um todo, tanto a parte moral, física e espiritual, mas dá uma atividade, eu tenho dito, né, que nunca foi tão atual e necessário investir nessa organização. Hoje, nos dias atuais, né, como os meninos são dependentes das telas, então você tira o menino desse meio, né, preso dentro dos quartos aí, dentro da rede social, para sair, né, para fora e ter uma experiência com Deus, né? Uma experiência de formação, ajuda a formar o caráter, mas forma o homem como cidadão, como um todo, né? Então, os Embaixadores do Rei têm essa pegada. Não é só a questão de física, mas a parte espiritual, a parte moral. Então, forma um cidadão, um homem de Deus, né? Um homem de bem, com valores. E eu estou vendo, Edmilson, que você trouxe 2 embaixadores para mostrar para o pessoal que está em casa que esse projeto é de verdade, né? E ele traz repercussões extraordinárias. Tem o Tarsis, que está conosco, e o Natan, não é isso, Natan? Natan, você faz parte de uma embaixada, você é um embaixador do Rei, é isso mesmo? Isso. Há quanto tempo? Fala no microfone para a gente ouvir bem. Quanto tempo você participa desses encontros?
Eu participo desde o meu aniversário de 8 anos. Mais ou menos de uns 7. E você tem quantos anos? Hoje eu tenho 9. Ué, então começou agora. E o que você já aprendeu lá? Conta pra mim. Eu aprendi a não ter vergonha, né, de falar, de apresentar Jesus para as pessoas que não têm Jesus no coração. Também aprendi sobre Jesus, né, que é uma coisa muito importante na minha vida. E uma coisa que eu aprendi foi de abençoar vidas. Que na minha sala tem muita gente que não tem vidas e eu tenho a oportunidade, né, de abençoar elas. Mas você está falando bonito mesmo. Não sei se você está aprendendo na embaixada só com seu pai também, né? Mas está falando muito bonito. E o Tarsis, você é filho de pastor, não é isso? Isso. O seu pai é o pastor Juan Nossi, É claro, ué. da primeira igreja? Sim, o melhor pastor do mundo. Olha, eu estou achando que você tem razão mesmo, viu? É, ué. Muito bem. Agora, o Tarsis, você vai passar o microfone para ele, porque ele também é embaixador, não é isso, Tarsis? Sim, Você tem quantos anos? eu tenho agora 12. 12 anos. E com quantos anos você começou numa embaixada? Eu entrei com 10 anos na embaixada, aqui na embaixada do Barro Preto, na embaixada Pastor Arlésio Franco Costa. Muito bem. E seu pai também é pastor, não é isso? Sim, Pastor Tarcísio Guimarães. aham. Muito bem. E o que você aprendeu até hoje nas embaixadas, nos encontros da embaixada, que tem marcado a sua vida hoje, de valor? É igual como o Nathan tem falado, uma coisa que eu aprendi desde pequeno, tanto na igreja e eu consegui reforçar na embaixada, é perder a vergonha de você falar na frente, porque no mundo missionário você tem que estar disposto a falar a qualquer hora com qualquer pessoa. Então, se você tiver vergonha, é uma coisa que te prende a você não ir atrás da pessoa para você falar do amor de Cristo. Outra coisa também que me ajudou muito foi a saber sobre a história dos batistas e sobre aprender mais coisas que eu não sabia sobre a Bíblia e também ter experiências mais próximas com Deus. Agora, já ouvi falar, não sei se é verdade, vocês vão contar para a gente agora, que os embaixadores são bons de Bíblia. Que pode fazer qualquer pergunta, viu, Juan? Qualquer pergunta que eles sabem responder. Mas pelo menos um versículo vocês devem saber. Algum de vocês dois aí sabe algum versículo de cor para falar para a gente, não? Ó, vamos ver. Eu gosto do 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogássemos, rogamos, pois, a parte de Cristo, que vos concilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Uau, que coisa linda, gente. Você viu? E o Tassi, tem algum versículo de cor também? Pode ser no Antigo, pode ser no Novo, qualquer versículo. Eu tenho que foi um que me marcou muito, Sim. porque foi da primeira vez que eu fui falar em um acampamento de embaixadores do rei, com a ajuda do meu pai, que foi Atos 4:11. Mas este é a pedra angular que vocês, os construtores, negaram. Que maravilha. Então, lá na embaixada, vocês aprendem sobre Bíblia, sobre perder a vergonha de falar do amor de Cristo. Mas eu sei que tem outras coisas também, não é isso? Porque tem muitos jovens agora assistindo a gente da idade de vocês, que quer saber, tem futebol, tem natação, tem corrida ou não? É só estuda a Bíblia? Não, tem muitas outras coisas. Então, tem conta para nós, vamos ver. Tem muito futebol, né? Tem muita natação. E não é só o esporte, né? No esporte também tem várias outras brincadeiras. Eu acho que teve um campeonato esses dias aí, acho que foi uns meses passados aí, que a gente participou, que tinha sobre a leitura bíblica, de falar quantos versículos você decorava, falava versículo de cor. Tinha o futebol, tinha corrida. Inclusive, meu amigo Henrique, ele ficou em terceiro lugar na corrida, acho que foi 50 quilômetros. Que maravilha. Não, 50 metros, 50 metros. 50 quilômetros é muita coisa, né? Muito bem. 50 metros. Agora, e na escola? Vocês também são bons alunos? Porque dizem que os embaixadores são bons alunos na escola. Sim, eu respeito a professora. Eu sou uma pessoa bem obediente lá na minha sala. E o pai e a mãe respeitam também? É claro, hein? Tá aprendendo tudo na embaixada? Sim. Olha, então você que é papai e mamãe, vale a pena entrar em contato com uma das nossas igrejas. Nós temos 1.200 igrejas batistas em Minas Gerais. Procurar o líder dessa igreja e falar, olha, eu quero escrever o meu filho numa embaixada
porque Tarsis, passa o microfone por Tarsis aqui, vale, pelo que eu estou vendo, vale muito a pena ser embaixador. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, número 2, e fizesse um convite para um jovem que está te assistindo agora para participar de uma das nossas embaixadas aqui em Minas Gerais, ou quem sabe, até mesmo numa igreja batista no Brasil, em vários estados. Você que tem de 9 a 16 anos, você está convidado, mais que convidado, a participar de alguma das nossas embaixadas. Praticamente todas as igrejas de Minas Gerais, do Sudeste, do Nordeste, de todo o Brasil e de até outros países, basicamente todos os continentes, têm uma embaixada. Então, você que está assistindo de qualquer lugar, você pode ir para a embaixada, você será muito bem acolhido. Se você for, por exemplo, de BH, tem várias embaixadas muito boas que são tementes a Deus, que estudam a palavra de Deus e que cada dia mais te ajuda em algum problema. Ela é como se fosse uma família. Qualquer dificuldade que você tem, ela te ajuda, te apoia, procura conversar com seus pais e, o principal de tudo, ensina sobre Jesus e como você deve ser um bom cristão e ser um bom missionário. Coisa boa. Eu quero agradecer o Tarsis e o Natan pela presença aqui no CBM ao vivo. É um programa que começa às 22 horas, por isso eles estão acompanhados aqui dos responsáveis, não é isso? Não vieram sozinhos. A gente agradece muito, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor Edemilson continua conosco e a gente volta daqui a pouquinho falando um pouco mais de embaixadores do Rei. Antes, tem música boa com Josimar Bianchi. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Queridos batistas mineiros, eu sou o pastor José Hélio, seu gerente de missões na área 3, Sul, Sudeste e Serras de Minas Gerais. E é com alegria que eu venho informar você que a nossa campanha de missões estaduais, Fale Não Se Cales, está seguindo a todo vapor. Que bênção! 24 igrejas já alcançadas com a nossa mobilização missionária, através do seu missionário, Pastor Olímpio, irmã Marinalva, Pastor Jefferson, irmã Sâmara e o Pastor Isaías. 24 igrejas alcançadas, numa estimativa de termos atingidos 1.254 pessoas, recebendo os testemunhos do que Deus tem realizado no sul das Minas Gerais, no sudeste de Minas Gerais. Graças a Deus por essa campanha. Vamos juntos avançar para a glória do Senhor e para alcançar o nosso grande estado de Minas Gerais, dizendo:
Fale e não se cale, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você que ligou agora a TV, você que está nos acompanhando nesse momento e a partir de agora, através do Instagram e também do YouTube, você está no CBM ao vivo, um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, e ainda dá tempo de você chamar o seu amigo, seus vizinhos, para participar deste programa, que tem entrevista boa, música boa, e onde você fica sabendo daquilo que tem acontecido e também Deus tem feito na vida de muitas pessoas, que faz a diferença nesse tempo. Nós estamos acompanhando aqui a história lindíssima de uma organização chamada Embaixadores do Rei. Estamos com o pastor Edemilson, que é o líder desse projeto aqui no estado de Minas Gerais. Ele já contou um pouquinho para a gente o que é a embaixada, como é que ela funciona e também como que você pode fazer parte. A gente ouviu aqui 2 testemunhos lindos de pessoas que, jovenzinhos ainda, e Deus tem feito coisas maravilhosas. E o pastor Edemilson trouxe também o Felipe que é embaixador, na verdade, porque a expressão que eles usam, uma vez embaixador, embaixador para sempre. E eu queria saber do pastor Edemilson, como é que funciona, Edemilson, esse acompanhamento, né? Porque a gente vê que o Felipe já é um homem formado, né? E você, um líder que está atento à vida do Felipe. A gente vai conhecer um pouquinho mais da vida do Felipe. Como é que é esse acompanhamento? Porque a embaixada vai até 17 anos, não é isso? Okay. Mas você continua acompanhando esses jovens depois de formados, é isso mesmo? É um privilégio, né, para nós. Nós trabalhamos com um modelo de conselheiro. Então, a embaixada tem um conselheiro. O conselheiro do Felipe foi o Fabinho, né? O Fábio, lá na igreja de Filadélfia, lá em Coronel Fabriciano. Acompanhou ele desde quando começou na embaixada, com os 9 anos. E nós temos o privilégio, depois que o menino sai da embaixada, então é normal, né? Às vezes segue uma carreira profissional em várias áreas, né? E eles têm o prazer, às vezes, de comunicar conosco na coordenação. Como a gente coordena trabalho a nível estadual, eu estou em várias associações, então, às vezes, a gente encontra com meninos que a gente não tem ideia, né? Porque a fisionomia minha, nos últimos anos, não mudou muito, né? Mas eles mudam, né? Então, a gente eu lembro dele com 9 anos, hoje, né? Já está maior que eu, então essa fisionomia muda. Mas é uma alegria quando a gente encontra meninos, né? Nós temos experiência de passa no vestibular, né? Primeira coisa, liga para o líder, passei. Aí eu tenho no álbum fotográfico, último agora, o ano passado, teve um que fez academia, entrou na Polícia Federal, aí lá em Santa Catarina ele fez questão de, quando terminar o curso, abriu a bandeira lá e postou a foto, mandou para mim, estou aqui graças, né, aos embaixadores do Rei. E outras experiências. E o Felipe é um desses, né? Fez a carreira, passou por todos os postos e terminou ano passado a faculdade de medicina. Mas aí segura um pouquinho que a gente vai no Felipe agora. Edemilson, eu queria agora aproveitar essa parte para perguntar para o Felipe, para que ele conte para a gente, o pessoal que está em casa acompanhando, já curioso, né? Querendo saber como é que foi essa trajetória do Felipe. Felipe, você começou então, você contava agora há pouco, antes de a gente entrar no ar, que você começou na embaixada lá em Coronel Fabriciano, não é isso? Com Exato. Quantos anos de idade você começou? Felipe, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer, é todo meu. Boa noite a todos. Começamos lá em 2007. Estava com 9 anos na época. Um projeto que na nossa igreja já tinha antes, há um tempo, e foi revivido em 2007. Foi quando o Fabinho, meu conselheiro, ele renovou a embaixada e como eu tinha 9 anos, podia participar, não podia ficar de fora dessa. Eu tenho certeza que quando o Tarsis e o Natan, esses jovens embaixadores, estavam dando entrevista aqui para a gente, eles estavam falando, certamente você se viu neles ainda lá no início da sua caminhada, né? Mas conta para a gente, como é que foi esse início? O que você percebe de importante
na sua formação hoje, na sua caminhada como pessoa, como profissional, que a gente já vai saber um pouco mais, o que isso, a embaixada, quais os valores que você carrega e tem carregado contigo, que foram colocados mesmo, forjados pelas ferramentas de embaixador do Rei? Bom, eu sou muito grato à organização Embaixadores do Rei, porque pega aquela infância, adolescência, participei até os meus 16 anos, depois a gente vai acompanhando um pouquinho mais de longe, mas ainda querendo notícias, vivendo um pouco, porque se torna uma família. Ali eu escutei eles falando e eu me via, na época, com os meus colegas embaixadores, com a igreja, a gente se envolvia com o projeto e se tornava uma família. Aos poucos, a gente vai desenvolvendo tanto a área bíblica, tanto a área esportiva, que também é uma forma de fazer missões para alcançar mais pessoas e vejo que fiz vários amigos também por conta da embaixada. Na embaixada. Então, a importância para mim foi nesse período de adolescência, de infância, ajudar a formar o caráter mesmo e a lei da semeadura, né? A semente foi plantada por causa também da organização e hoje eu sou muito grato ao que vivo também pela embaixada. Aí chegou o momento de ir para a universidade. E como a gente sabe, você foi para a área de medicina, hoje você é um médico formado, mas a gente sabe que no ambiente universitário há muitas pressões hoje, né? A gente sabe que existem assédios diversos que muitas vezes tira o jovem do seu próprio foco. Você percebe que os valores que você contraiu nas embaixadas, nas reuniões de embaixadores do Rei, isso te ajudou como uma proteção para enfrentar esse meio acadêmico desafiador? E se isso é verdade, o quanto que isso tem peso, teve peso para você se proteger e ser o homem que você é hoje? Bom, com toda certeza. Eu acho que os nossos valores é aquilo que a gente expõe ao mundo. Então, durante a faculdade, durante a vida, hoje eu tenho 28 anos, já tem 11 anos que eu saí da embaixada e ainda carrego o amor pela igreja, pela organização e também todo o conhecimento adquirido da Bíblia, o ter vivido momentos com muita intimidade com Deus. Isso é uma coisa que fica marcada em nós e durante a faculdade ela é importante para que toda vez que porventura cairmos, a gente lembra de onde a gente é, do amor que a gente já viveu e sente mais vontade de voltar àquilo que a gente já viveu, que foi também proporcionado pela embaixada. Hoje, formado, eu vejo que foi muito importante para mim ter vivido experiências e momentos durante minha época de embaixador que me fazem diariamente querer viver novamente de outras formas, mas ainda aquele primeiro amor. Hoje você está numa fase conclusiva da sua formação na área de ortopedia e, naturalmente, Deus vai te colocar em algum lugar, né? Algum estado, ou aqui em Minas mesmo, para outro estado, e vai formar família, vai ter filhos, tudo isso é natural. Você tem o desejo de levar os seus filhos, quando eles chegarem, né, no seu tempo, também para ser embaixador? Como é que você pensa isso? Para mim, é um pré-requisito. Eu acho que, não só acho, como tenho certeza que vai ser muito importante para a formação deles, quando eles vierem, mas para todas as crianças, terem a oportunidade de crescer com uma organização tão boa e, principalmente, crescer num ambiente bíblico, um ambiente que nos forma, como o lema dos embaixadores que foi dito anteriormente, que nos forma como homens também.
Pastor Edemilson, eu fico imaginando que o seu coração, que já é um veterano como embaixador aqui em Minas Gerais, ao ouvir um testemunho, doutor Felipe, agora um ex-embaixador, né, de prática, mas um embaixador para sempre, né, no coração, o orgulho, né, a gratidão a Deus que você tem, ver o seu trabalho trazendo muitos frutos. O Felipe é um exemplo de tantos outros, né? Como é que bate o coração do pastor Edemilson a ver um fruto como esse, um fruto lindo, né, que nós todos, enquanto batistas, temos orgulho de ver o Felipe, é uma alegria para nós. Mas você, especialmente, como é que bate seu coração numa hora dessa? É o sentimento, né, de que vale a pena, né, e vale a pena continuar, né? Um ministério que, como a gente fala, uma vez embaixador, sempre embaixador, uma vez conselheiro, sempre conselheiro. Então, nos dias de hoje, às vezes a gente passa por experiências difíceis, né, nos eventos, mas quando a gente vê o resultado do trabalho, a gente dá glória a Deus, né, porque vale a pena investir nesse ministério. Eu creio que os Embaixadores do Rei é um projeto, é um plano de Deus, né, para a vida dos meninos que conhecem um diferencial. Quando o menino entra na embaixada, e o principal diferencial é quando ele tem uma experiência com Cristo, né? A gente recebe os meninos como a pedra bruta, né? E no trabalhar com eles, né, é o primeiro passo que é uma experiência de conversão. Quando o menino tem um encontro com Cristo, a vida dele zera, né? Aí você tem nas mãos um papel em branco para reescrever. Então, essa é a missão do conselheiro, justamente formar, começar do zero, né, seguindo a orientação de Jesus, né, quando você está em Cristo, uma nova criatura é, então nasceu de novo e vem para as mãos do conselheiro para cuidar desse menino. E quando a gente vê o resultado, né, desse trabalho, então a gente só tem que dar graças a Deus. Aí é alegria, né? Total. Aí é só alegria. Aí é recompensa de todo o trabalho. Justamente. Pastor Edemilson, você sabe que programa de TV, tudo é rapidinho, passa rápido, porque são histórias que a gente fica realmente fascinado em ouvir, como a história do Felipe, como a sua história, como a história dos embaixadores do Rei, que você está conhecendo um pouco mais. Quero agradecer muitíssimo a sua presença, também do Felipe, doutor Felipe, médico, ortopedista, e que é um ex-embaixador. E para a gente fechar essa parte, eu vou pedir para o Felipe, olhando aqui na câmera 2, deixar um incentivo para os pais que têm filhos a levar os seus filhos também a participar de uma embaixada. A palavra é toda sua. Bom, é mais um exemplo à minha vida do quão importante é crescer nesse ambiente. Então, eu incentivo você que já tem a dádiva de ter um filho, que já tem esse presente de Deus, de levá-los à igreja e também permiti-los e incentivá-los a crescer nesse meio. Coisa linda, gente. A gente fica aqui com o coração batendo mais forte. Você está no CBM ao vivo e essas histórias são histórias que nos comovem e nos faz perceber que existem propostas saudáveis para você que é papai, mamãe, levar os seus filhos, e uma delas, certamente é um projeto que não pode ficar de fora dos seus objetivos para a criação dos seus filhos. E está chegando agora o quadro que você sabe que vai acontecer nas nossas igrejas. Acompanhe então com Ellen. Agenda dessa noite. A gente começa com um projeto dedicado com o nosso músico Josimar Bianchi e está chegando na Associação Batista Nordeste Mineiro no dia 20 de setembro, de 9 às 17 horas, na Igreja Batista Central de Teófilo Otoni. E para mais informações, você pode falar com o coordenador Pastor José Filho no contato 339-9112-5894. E também, nos dias 20 a 23 de outubro, na pousada Cheiro da Terra, lá em Betim, a gente vai ter o Retiro dos Pastores. Esse recado é muito importante, né? Esse retiro que já acontece sempre. E nesse ano terão os pastores Ailton Gonçalves, Desidério e Éder Silva, que são os preletores. O investimento é de R$ 590. E, para se inscrever, faça contato diretamente com o pastor Renê Toledo no número 319-8744-1239. A gente continua com a nossa agenda, lembrando mais uma vez do Projeto Radical Minas, que está chegando a turma 4.
E você, jovem, entre 17 e 33 anos, que é de uma igreja batista da Convenção Batista Mineira, que anseia viver algo muito especial aqui no nosso estado, você precisa se inscrever. Mas esse recado também vai para você, jovem, que é de outro estado, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de outros estados do nosso país, que também quer participar. Vem com a gente, se inscreve. Se você quer mais informações, anota esse número, 319-8346-9401. Você é o meu convidado para participar desse projeto. E eu tenho mais agenda para vocês. Em outubro, nós vamos ter mais um dedicato e agora vai ser na região do Médio Piracicaba. Será no dia 18, das 9 às 17. Vai ser lá na Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Rio Abaixo. E para mais informações, tem que falar diretamente com o coordenador, o pastor Josué Kennedy. Anota esse número, 319-8704-9258. E tem para as Mensageiras do Rei também o congresso, o acampamento estadual já está chegando, as inscrições já estão abertas. Esse ano será de 20 a 30 de novembro, no sítio Solar das Neves. E o tema será Sou Diferente. Então, meninas, se inscrevam, tá? Lembrando que a venda do primeiro lote será no valor de R$400. E vocês também podem parcelar esse valor, ok? Aproveite, as vagas são limitadas. Anota esse número, anota esse site para que vocês possam se inscrever. batistasmineiros.org.br. E também vocês podem anotar esse número para vocês pegarem mais informações. 319-9828-1645. É muita agenda boa, e você que é líder, você que é pastor, você que tem um projeto para acontecer, um evento especial, aniversário da sua igreja, congresso, mande para cá, nós vamos anunciar o seu evento no nosso próximo programa. Está chegando agora reflexão bíblica para o seu coração, hoje com o pastor Tarcísio Guimarães. Acompanhe. Olá, eu sou o pastor Tarcísio Guimarães, titular da Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte, e quero convidar você à leitura da Palavra de Deus. O texto é Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, e a Palavra de Deus nos diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alguns estudiosos do nosso tempo dizem que nós somos a geração do cansaço. Nós somos a sociedade da exaustão. Há quem diga que, do ponto de vista da saúde pública, nenhum mal tem incomodado mais a nossa sociedade do que a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã, essa ânsia por resolver aquilo que ainda não deve ser resolvido porque pertence ao futuro, o medo daquilo que virá acontecer amanhã. Você tem experimentado o assalto da ansiedade em seu viver, em sua casa, no seu local de trabalho, com as pessoas que você ama? A Palavra de Deus, sabendo que nós seríamos tentados pela ansiedade, que nós seríamos incomodados pelo receio que temos quanto às coisas que não podemos resolver facilmente, nos entrega um conselho muito precioso. Troquem a ansiedade pela oração. Tirem das mãos de vocês, que são finitos, que pouco sabem, que pouco podem, e apresentem as suas necessidades àquele que é todo-poderoso, aquele que é sábio, aquele que pode muito bem dirigir o nosso viver. O conselho para quem lida com ansiedade é: orem suplicando, sim, derramem o coração diante de Deus, falem das suas necessidades, das suas lutas, dos seus temores. Deus, amoroso como é, deseja nos ouvir, Ele quer nos ouvir e Ele nos dá a oportunidade de falar, de suplicar. Mas também a Palavra de Deus diz que num ato de fé,
de quem sabe que Deus é grande e nos ouve, devemos agradecer ao Senhor. Suplique e agradeça. Clame e seja grato ao Senhor, porque Ele está te ouvindo. O resultado de quem troca a ansiedade pela oração está no texto bíblico. A paz de Deus, aquela paz que não é facilmente compreendida pelo homem natural, invade o coração de quem confia em Deus. Essa paz guarda coração e mente, e então você estará liberado para viver hoje sabendo que o Senhor providencia o necessário para o viver, e pensar no amanhã sabendo que o amanhã também está nas mãos de Deus. Deus te abençoe com um dia de paz. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Ó Deus, estou em suas mãos e eu entrego tudo o que sou. Ó Deus, estou em suas mãos e eu entrego tudo o que sou. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Ó Deus, estou em suas mãos e eu entrego tudo o que sou. Ó Deus, estou em suas mãos e eu te entrego tudo o que sou. Eu entrego tudo o que sou. Gente, que música boa. Aqui no CBM ao vivo você tem música boa e ao vivo. E hoje com Josimar Bianchi. Eu vou pedir ao Renato, a produção, se puder, quando a gente voltar com o Josimar, para colocar uma legenda, porque tem muita gente, Josimar, te ouvindo e falando assim, eu quero convidar o Josimar aqui para o congresso da minha igreja, para o culto especial. E aí você vai poder ter aí o contato do Josimar, que eu já vi que é através do Instagram, mas tem uns pontos, tem uns símbolos, aí a gente vai projetar para você. Música com Josimar Bianchi é aqui na CBM ao vivo. Está chegando agora o quadro de educação, Educação em Pauta. E você é o meu convidado, porque hoje nós temos o professor Valceni Pereira Braga, que vai contar um pouquinho mais da história da sua vida. Você sabe que a Rede Batista de Educação, ela cuida de um colégio muito conhecido em Belo Horizonte, chamado Colégio Batista Mineiro. Hoje, com mais de 15 mil alunos, mais de 2.500 colaboradores e mais de 20 unidades, não só em Minas Gerais, mas também em muitos estados. E a gente tem um VT que conta um pouquinho mais da história do Colégio Batista Mineiro. Acompanhe só.
mais de um século, ensinamos que a verdadeira educação vai além da sala de aula. Ela forma o caráter e prepara para uma vida com princípios eternos. Uma educação que cultiva relações profundas, valores cristãos e liderança fundamentada no amor. Aquilo que ensinamos hoje impacta o futuro, transforma gerações e ecoa através do tempo. Para hoje, para um mundo melhor e para sempre. Nós somos parte de uma história viva. Somos a Rede Batista de Educação, presente em mais de 20 unidades no Brasil. Nós somos o Colégio Batista Mineiro. Educação que muda o mundo. Gente, antes de conhecer um pouquinho mais sobre o dia a dia do Colégio Batista, a gente decidiu fazer aqui uma série de entrevistas com o professor Valceni Pereira Braga para a gente conhecer um pouquinho do próprio diretor-geral. E a gente viu num programa lá atrás, passado, da história que começou lá em Nanuque. Depois essa história se transfere para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, o professor Valceni Braga vai lá para o Rio de Janeiro e ele vai ingressar nas Forças Armadas, na Aeronáutica. E ele tem uma carreira ali de 13 anos no Rio de Janeiro e depois ele vai ser convidado para assumir uma função altamente desafiadora e é o que a gente vai saber um pouquinho no programa de hoje. Professor Valceni, muito boa noite, alegria recebê-lo de novo aqui no nosso programa e eu já queria começar perguntando como é que foi deixar a Força Aérea, uma carreira promissora e aceitar um convite muito nobre. Como é que foi quando você recebeu o convite? Você ficou receoso, teve dúvida? Você deixa uma carreira de estabilidade, não é isso? Foi. Para um desafio muito grande. Você teve dúvida, você tinha certeza que tinha que aceitar, falando, eu tenho que ir, eu tenho um chamado lá. Conta pra gente e para onde você foi, né? Que o pessoal quer saber. Isso é verdade. Muito obrigado, pastor Márcio. Realmente, eu passei uma temporada boa na Força Aérea, né? Como eu disse, Deus abriu essa porta para mim. Fiquei 13 anos e logo eu tinha próximo de 30 anos de idade, quando eu recebi um convite muito forte para sair da Força Aérea e assumir a liderança da área técnica do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, né? Um aeroporto que eu ajudei a construir. Então, eu fui para lá ainda como militar da Força Aérea, especialista em eletrônica na área de defesa aérea e tal. E ajudei a instalar ali o radar naquele aeroporto, a torre, tratamento do radar. E logo que o aeroporto ia inaugurar, então, eu fui convidado a deixar a Força Aérea e ir para a liderança técnica do aeroporto, né? Foi um convite muito difícil, né, para eu atender, porque eu tinha uma carreira já consolidada na Força Aérea, não precisava sair de lá. Mas o meu salário ia dobrar, então eu tive que tomar uma decisão difícil e tomei, né? E em poucos dias, então, eu já estava na Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, fazendo a gestão da área técnica no Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Então, assim, eu mudei de carreira, né? E assumi como engenheiro, que já era formado, né, na área de eletroeletrônica, né? Então, eu assumi a área técnica do aeroporto e fiquei ali no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, nessa função durante 6 anos, né? De 1984, 5 até 1990, né? Quando, naquela época, em 90, eu já me postava como um dos melhores engenheiros que a Infraero tinha no Brasil, né? Pela graça de Deus, né? Então, sempre fui trabalhar muito, né? Então, as pessoas gostavam. Aliás, nas empresas, né, gente? É bom que a gente cita isso, né? As pessoas gostam de quem trabalha e quem produz, né? E eu sempre fui muito trabalhador, muito dedicado, né? Então, eu comecei a aparecer para o Brasil todo, né, dados os problemas que a gente resolvia, né, problema da área de tecnologia. E isso me rendeu um convite, né, para sair, então, do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, e ir para Brasília coordenar todo o projeto de construção do novo Aeroporto Internacional de Brasília, né? E assim...
Agora, eu acho que tem um capítulo aí que você passou bem rapidinho, mas o pessoal que está em casa, eu acho que é bom a gente colocar isso em negrito. O professor Valcedi Braga, que hoje dirige a Rede Batista de Educação, como a gente já falou, o maior colégio batista do mundo, com mais de 15 mil alunos. Ele está contando a trajetória dele, mas tem um capítulo que não pode passar despercebido. Você que mora em Belo Horizonte e também o Brasil inteiro hoje, porque o aeroporto de Confins, que é o aeroporto Tancredo Neves, virou um hub, né, para o Brasil hoje. Então, hoje chegam voos aí do Brasil inteiro e daqui espalha para os aeroportos que são, naturalmente, conexão com Belo Horizonte. Verdade. O professor Valcedi Braga, enquanto parte da equipe da Infraero, ele foi um dos responsáveis pela construção do aeroporto Tancredo Neves, não é isso? Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho aí como é que foi o desafio de um aeroporto hoje que configura como um dos mais importantes do Brasil e da América Latina, não é isso mesmo? Com certeza. O nosso aeroporto internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, né? Fica ali na cidade de Confins, ele é um dos aeroportos mais bem planejados da América Latina, né? Nem do Brasil, né? O Brasil tem poucos aeroportos tão bem planejados como o de Confins, só tem paralelo com o de Campinas, né? O de Guarulhos e Galeão, eles são aeroportos limitados, né? Eles não têm essa potência que tem em termos de expansão futura do nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte, que é o Confins, né? E também o de Campinas. Mas eu tive esse privilégio de participar da construção, primeiro de ver nascer esse aeroporto, né? E na ocasião eu já trabalhava no aeroporto de Pampulha também, de forma que eu via a pressão do tráfego naquele pequeno aeroporto de Pampulha e precisava do aeroporto internacional. E aí esse aeroporto ele começa a ser construído, né? Eu vi aquele aeroporto nascer e depois de um certo ponto eu fui para lá pessoalmente atuar também, né? Eu atuei na parte técnica do aeroporto, instalando, como eu disse, né? A parte de eletrônica, radar, telecomunicações ali da torre, né? Então, é um desafio, é um projeto muito potente, porque na época o Brasil não tinha tecnologia. Então, da parte tecnológica, veio tudo da Europa aquilo ali. Então, e depois vai cair no meu colo, né? Aquela maravilha de tecnologia que o Brasil não conhecia, né? Porque a gente tomou empréstimo para construir o aeroporto e não veio dinheiro, vem equipamentos sofisticados, né? Agora, professor, eu sei que essa parte técnica é tão importante, né? E hoje, como a gente sabe, o aeroporto de Confins é um aeroporto realmente referência para o Brasil e para a América Latina, como você bem disse. Mas eu sei, porque nós já conversamos em outros momentos, que além dos desafios técnicos de construção, de engenharia, de tecnologia, tinha também o desafio político, porque a sociedade mineira não estava muito convencida de que deixar o aeroporto da Pampulha, que está aqui do ladinho dos nossos estúdios, né? E ir para Confins seria um bom negócio. Eu sei que você foi uma peça estratégica junto à mídia e à comunidade para poder convencê-los que valeria a pena esse deslocamento. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse desafio à época, né? Porque o aeroporto internacional nosso, ele ficava um pouco longe de Belo Horizonte, então as pessoas tinham dificuldade de chegar até lá. Então, a maioria queria continuar voando em Pampulha, né? Então, tinha uma pressão para a aviação permanecer em Pampulha, né? E quando eu assumi a liderança do aeroporto de Pampulha, ali em 1993, né, durante 5 anos eu fui o CEO do aeroporto, né, Pampulha e Carlos Prates, né? Então, foi um momento em que a aviação tinha voltado de Confins para Pampulha e tinha muita pressão ali, o check-in era quase no meio da rua, né? Mas ninguém reclamava, com medo de mandar de novo lá para Confins, né? Então, mas depois de 5 anos ali, eu me lembro que, quer dizer, eu fui designado para ser agora o diretor-geral, o CEO do Aeroporto Internacional de Confins, né? E quando eu fui para lá, os amigos me perguntaram assim, Valceni, você fez alguma coisa errada? Eu falei, mas não, mas eu te mandaram para Confins. Eu falei, não, lá é uma promoção, né? É um aeroporto internacional, o meu salário aumenta, na carreira é bom que eu vá para lá, né? E quando eu cheguei para ali, no ano de 1998, eu tive que assumir um novo papel, aquele papel que vai vender o aeroporto para a cidade, dizer que o aeroporto é importante, articular, né? E nessa época eu tive muito contato político, né?
toda semana eu tinha almoçando comigo lá um deputado, um secretário de Estado, eu ia dizer para eles a importância de um voo, que se você criar um voo diário no aeroporto, você está gerando de 20 a 30 empregos, eu dizer isso para eles, né? E gera muito ICMS, muito imposto no aeroporto, né, a carga internacional. Então, eu ficava ali o tempo todo educando tanto a população, que eu dava muita entrevista nesse tempo, né, e também o mundo político, né? Então, fiz muita amizade, né? Com isso, até me rendeu ganhar uma medalha da Assembleia Legislativa de Minas, né, da amizade que eu tinha feito ali com todos aqueles deputados, né? Então, mas o meu objetivo ali era envolver todo esse mundo da decisão, mundo político. Eu estava sempre reunido com o governador, no sentido da gente desenvolver o nosso aeroporto internacional. Inclusive, o que nós temos hoje, Vigindo, que é o aeroporto indústria do nosso aeroporto, né, nasceu de iniciativas daquele tempo nosso, né, não somente minha, mas de outros líderes, né, empresariais, junto ao então governador Azeredo, depois o governador Itamar, né, eu conversava com eles, né, nessa sequência, né, no sentido da gente ter programas que usassem o aeroporto como alavanca para o desenvolvimento, né, não somente da região metropolitana de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais toda, porque o aeroporto, senhores, não impacta só uma cidade, impacta toda uma região de vários estados. Então, o aeroporto internacional nosso, ele impacta todo o Cone Sul aqui, até influencia outros países, porque tem voos que dependem da nossa malha aqui, do nosso hub, né, com muitos voos internacionais saindo, né, e quando sai um voo internacional, por exemplo, do nosso aeroporto internacional, por exemplo, para Miami, não voa só gente de Belo Horizonte, vem gente de Curitiba, que faz conexão aqui, gente de Cuiabá, que tem voos que vêm para cá. É uma logística muito complexa. Sofisticada, né? Até, né? Então, ou seja, tive o privilégio de poder articular alguns projetos, né? E que deu num bom desenvolvimento hoje do aeroporto. Então, que é, como a gente sabe, uma grande referência. Gente, você está acompanhando aqui, ao vivo, uma entrevista com o diretor-geral da Rede Batista de Educação, que é o nosso conhecido Colégio Batista, mas a gente está conhecendo um pouquinho mais da história do próprio diretor-geral para a gente perceber como Deus prepara desde lá de Danuque. Ele contou aqui nos programas passados como é que foi a sua infância, quando com 4 anos o professor Valceni veio para Belo Horizonte com a sua família, depois vai ao Rio de Janeiro, depois retorna para Belo Horizonte, Brasília, enfim, é uma trajetória bonita e sendo preparada. E quando a gente ouve a história do professor Valceni Braga, nós que sabemos da sua história um pouco mais, de maneira mais profunda, sabemos que ele foi um embaixador do rei, por exemplo. A gente teve aqui nos programas passados histórias, né, sobre embaixadores do rei. A gente fica com orgulho de saber que as igrejas batistas em Minas Gerais faz parte de um grande projeto de formar homens de grande valor, e essa certamente é a história que se confunde com a história do professor Valceni Braga, que depois dessa trajetória aqui em Belo Horizonte, eu queria que você já caminhasse para levar a gente lá para Brasília, porque eu sei que você recebeu um desafio da própria Infraero para ser o superintendente da Infraero. Fala para a gente primeiro o que é isso, o que representa isso e como é que foi esse convite, a chegada lá em Brasília. Isso. Eu estive em Brasília em 2 períodos, né? De 1990 a 93, quando eu coordenei todo o projeto de modernização do aeroporto, né? Ali, e depois do ano de 2001 a 2008, né? 2001 a 2003, então eu estava ali comandando o aeroporto de Brasília como CEO do aeroporto, né? E não somente do aeroporto, mas de toda a região centro-oeste. Então, na minha jurisdição, ficavam os aeroportos de Palmas, Goiânia, Cuiabá, Uberaba, Uberlândia, né? E durante esses 3 anos, Deus me deu a bênção de eu poder liderar na minha região a elaboração da 2ª pista do aeroporto de Brasília, né? Então, um projeto muito grande, muito impactante ali para a capital federal. E também a construção do novo aeroporto de Palmas, né? O 2º aeroporto, né? Isso aí no ano 2002 nós inauguramos lá. Então, até 2003 eu estava nessa função. Em 2003 e 2008 eu fui convidado para uma função ainda mais de maior impacto na empresa de infraestrutura aeroportuária do Brasil, que eu exercia a função de superintendente nacional de operações, cuidando de 67 aeroportos no país, né? Na área de operações. Então, cabia a mim ajudar a desenvolver a política operacional dos aeroportos, capacitar
mais de 2.000 operadores de aeroportos, né? Aprovar os voos, todos os voos no país, no tocante a aeroporto, aprovava na minha área, né? Ali, né? Cabia a mim também representar a Infraero Brasil em fóruns internacionais, né? Então, nessa ocasião... E também enfrentar as grandes crises, né? Também. Aquela grande crise que nós tivemos, que depois ficou um pouco mais claro para todos nós, né? O Brasil todo, o mundo parou, daquela tragédia lá em Congonhas, com a aeronave da TAM. Você era o superintendente da época. Sim, era o superintendente e me coube ir lá dar o primeiro atendimento naquele acidente. Eu não sei se pode falar e o que pode falar, mas eu lembro que naquele mesmo dia eu estava tomando um voo naquele aeroporto, indo para o Espírito Santo, e meu voo foi o último que subiu antes daquela tragédia. Conta para a gente como é que foi, você deve ter sido acionado rapidamente, o impacto disso e o que foi o desafio, imagino, um dos maiores que você viveu enquanto superintendente da Infraero. A gente que lida com operações aeroportuárias, já lidei muito, né? É lidar com crise, mas a gente é treinado, ou seja, você tem plano para tudo treinado, tudo anotado, tudo, vamos dizer assim, a gente está preparado para aquilo, né? Então, no dia daquele acidente, né? No ano 2006, eu estava na minha sala, 18 horas, lá em Brasília, né? E aí me liga a gerente, a Eliane, gerente de operações do aeroporto de Congonhas, e ela disse assim, ó, doutor Valsani, né, eu estou aqui presa no trânsito, né, engarrafado em São Paulo, mas parece que teve um acidente grave em São Paulo. Se eu podia tentar ligar para lá, que o telefone lá eu não estou conseguindo falar, né, para ver se você consegue alguma coisa, né. Aí eu tentei também falar, estava difícil, mas com muito custo eu tive a informação que tinha saído um voo de Porto Alegre com 180 passageiros e possivelmente era esse voo que estava acidentado lá, né? Mas a gente não sabia se era fora do aeroporto ou dentro, porque as imagens da TV que estava, né, não dava para saber perfeitamente, não sabia quantos tinha a bordo, que avião era aquele, tinha muitas dúvidas, mas havia um acidente grave, né? E aí eu me lembro que no meu prédio era 3º andar, eu subi para o 6º andar onde ficava o presidente, falei, chefe, liga a televisão aí que parece que tem um acidente grave lá em Congonhas, né? Ele ligou, estava lá, aquela coisa horrorosa, né? O avião pegando fogo, né? Mas a televisão já estava mostrando. E um dos diretores era um brigadeiro da Força Aérea, da Ativa, né? Eu sei que ele requisitou um legacy da Força Aérea, então fui eu e ele, naquele legacy sozinho, né? De Brasília, base aérea de Brasília, para São Paulo. Não deu para pousar em Congonhas, pousamos em Guarulhos, lá já tinha um helicóptero esperando a gente e fomos de helicóptero para Congonhas, que o aeroporto estava fechado, né? Chegando lá, fomos ver o que tinha acontecido, né? O avião realmente ele não conseguiu frear na pista, né? É um acidente gravíssimo. E aí, gente, é crise pura, né? Porque aí você tem que arrumar um local amplo para atender as famílias que vão chegando, que é a informação, aí você tem toda uma assessoria de imprensa, aí a companhia aérea ela entra em ação com muita gente e tem toda uma cena de crise aí para frente, vários dias, né? E a gente precisa fazer o trabalho. E, naturalmente, a Força Aérea tem uma equipe, né, de investigação para saber o que houve, né? Isso levou anos, inclusive, não foi assim, pouco tempo, né? E é bom dizer também o seguinte, que essa investigação de acidente que a aeronáutica ela elabora, não tem o objetivo de punir ninguém, mas de descobrir a causa para que ela seja bloqueada, para nunca mais acontecer um acidente igual. E aprender com aquilo. E aprender. Então, esse foi o acidente de Congonhas, 197 mortos, né? Ali, um acidente terrível, né? E que a gente teve que lidar com isso, como outras crises que a gente sempre tem em aeroporto, né? Como ameaça de bomba a bordo e outros sequestros e tantas outras, e tal, né? Gente, você pode perceber então que o nosso entrevistado de hoje, que faz parte efetiva desse quadro, ele tem muita história para contar, história que fez parte do Brasil, né? E parou o Brasil, como o caso do acidente com a aeronave da TAM lá em Congonhas, São Paulo. E a gente vai continuar conversando com o Valseni no programa seguinte, porque a gente quer saber um pouco mais da história de vida e também profissional do nosso diretor-geral da Rede Batista de Educação, e por isso que a Rede Batista hoje é uma aeronave, né? Então já viu que o homem foi preparado tanto na parte da Força Aérea como também da Infraero,
e a gente tem a alegria de tê-lo aqui, professor. A gente volta no programa seguinte, porque o nosso tempo está esgotado e você está no CBM ao vivo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto.